amigos do Neojus, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês. Eu venho aqui hoje dar alguns toques, alguns esclarecimentos com relação ao caso do Robinho, o que aconteceu na semana passada, tentar trazer para vocês algumas explicações pontuais a respeito, né? Então vamos lá. Primeiro, só para entendermos bem, o que é que estava sendo julgado aqui na semana passada pelo STJ, tá? Nada mais, nada menos do que a mera homologação da sentença condenatória já transitada em julgado na Itália. Ou seja, aqui os ministros do STJ não deliberaram a respeito da existência ou não do crime, a respeito da existência ou não de indício de autoria, a existência do acerto ou não da pena aplicada. Eles apenas se limitaram a dizer se existiam ou não as condições legais para que a sentença italiana, transitada em julgado, pudesse ser homologada e aplicada no Brasil. É o que se chama de transferência de execução da pena. Tá? Esse instituto, transferência de execução da pena, é algo, vamos dizer assim, não é novo, mas na nossa legislação penal, né, ganhou um contorno, digamos, mais moderno, um contorno mais eficiente, com a Lei de Imigração de 2017. Tá? No entanto, é por conta desta mesma lei que existem diversas discussões e diversos questionamentos a respeito da possibilidade ou não da homologação da sentença no caso específico do Robinho. E por que isso? Porque esta lei é de 2017 e o fato que se deu na Itália, né, em que a respeito do qual o Robinho é acusado, ocorreu em 2013, ou seja, a lei de imigração, que é a base legal para a homologação dessa sentença italiana, é posterior aos fatos. E aí surgiu a discussão entre os ministros justamente a respeito desse ponto. Esta lei de imigração, ela pode retroagir para atingir o Robinho e aí permitir a homologação ou não? Se fosse uma lei estritamente penal, essa lei não poderia retroagir. Agora, ela não é uma lei estritamente penal, ela tem caráter de lei processual. E por ter um caráter de lei processual, a aplicação dela é do momento em que ela é publicada para frente, de tal maneira que, sobre esse viés, que aliás foi o adotado pelo ministro relator, a lei poderia e deveria ser aplicada. Houve um voto divergente, contudo, né, que entendeu que esta lei ela não tem caráter penal e nem essencialmente processual. É uma lei híbrida, porque prevê institutos de direito material e de direito processual. E aí, então, sob esse enfoque, a lei não poderia retroagir. Porém, essa tese foi vencida, apenas 2 ministros votaram nesse sentido, por isso o placar foi de 9-2. E então, a sentença italiana transitada em julgado pôde e foi homologada, né, na esteira do voto do ministro relator para que os seus efeitos fossem aplicados aqui, ou seja, para que a execução da pena do Robinho fosse aplicada aqui no Brasil. No final do julgamento surgiu uma outra controvérsia, levantada até pelo ministro Sebastião Reis, no sentido de que a aplicação da lei, a execução da pena, melhor dizendo, ela teria um efeito imediato ou seria necessário aguardar-se o trânsito em julgado desta decisão do STJ para que o Robinho pudesse ser preso e iniciar a execução da pena. Qual o enfoque disso? Também é constitucional, né? Nós temos aqui o princípio da presunção de inocência, segundo o qual todo e qualquer jurisdicionado, todo e qualquer acusado, ele mantém o status de inocente até o trânsito em julgado. Foi por essa razão que o ministro Sebastião Reis levantou esse tema. Por quê? Porque, obviamente, que da decisão proferida pelo STJ, né, no que diz respeito à homologação da sentença italiana, a defesa iria, como de fato irá, interpor os recursos cabíveis. Então, sob esse enfoque mais liberal, mais garantista, enquanto não houvesse o trânsito em julgado da decisão que homologou a sentença italiana, não seria possível dar início à execução da pena. Porém, por 6-5, essa tese foi vencida, porque prevaleceu o entendimento também adotado pelo ministro relator
no sentido de que nós não estamos aqui aplicando pena, nós não estamos aqui condenando, nós não estamos aqui deliberando em torno do princípio da presunção de inocência, porque o que se está sendo feito é a mera homologação de uma sentença condenatória já transitada em julgado. Ou seja, a ideia da presunção de inocência não se aplica neste caso, porque a sentença condenatória foi analisada, foi deliberada pelas cortes italianas até o último grau e essa transitou em julgado. Então não é uma questão de se aplicar ou não uma punição em alguém que ainda discute a sua inocência, muito pelo contrário. O que o STJ entendeu é que a discussão se baseou, foi travada apenas no que diz respeito à homologação da sentença, mas a condenação já era certa, porque a decisão condenatória já havia transitado em julgado na Itália. Basicamente foi isso. Por isso, então, é que o Robinho foi preso logo no dia seguinte ao julgamento ocorrido no STJ. Não houve, segundo o entendimento que prevaleceu no STJ, ofensa à presunção de inocência e nem era necessário aguardar-se o trânsito em julgado da decisão que homologou a sentença italiana, porque o trânsito em julgado já era uma realidade no processo da Itália. Em suma, meus amigos, é isso. Espero ter esclarecido, espero ter dado um pouco de luz a essa questão e fico aqui à disposição para novos esclarecimentos aqui. Estou sempre cooperando, sempre que possível. Contem comigo aqui, meus amigos. Um prazer revê-los. Abraço.